A gente, no primeiro período, a gente conversou um pouco sobre a responsabilidade social do cristão e a missão de Deus, como Deus intencionou a história. Agora nós queremos falar um pouco sobre como que a queda afetou o projeto inicial de Deus. Quando a gente pensa um pouco sobre a questão da queda, a questão de como que a queda afetou a nossa espiritualidade, às vezes a gente não tem a dimensão exata de como a queda afetou a cidade, como a queda afetou a sociedade. E é sobre isso que a gente quer falar um pouco a partir de agora. Então, vou falar sobre a responsabilidade social e a recriação para a missão. Para isso, eu quero ler o texto de Gênesis 3, versos 16 a 17, que é um trecho central de Gênesis 1 a 3, que vai ser o primeiro texto de promessa de toda a Bíblia, que vai dizer assim: E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. A história é conhecida. A gente sabe que Deus deu o privilégio para Adão e Eva de desfrutar de toda a árvore do jardim, exceto uma árvore, essa árvore do conhecimento do bem e do mal. E quando o homem resolve comer dessa árvore, o homem estava simbolizando para Deus, dizendo para Deus que ele queria viver fora da presença de Deus. Ele queria agora viver fora da presença de Deus. Isso vai ser significativo, porque quando o homem resolve viver fora da presença de Deus, que era o supremo bem, o autor da criação, então o homem resolve viver debaixo da morte. Porque ele fala assim: se você comer, certamente você morrerá. E no texto original, esse certamente é um certamente de ênfase. Então, se a gente fosse traduzir no original, ao pé da letra ficaria assim: se você comer morrendo, você vai morrer mesmo. Então, era uma ênfase de certeza. E quando o homem passa, então, a viver agora debaixo dessa queda, debaixo dessa desobediência, ele passa a ter uma característica em si, e traz essa característica de si para a criação, que faz toda a diferença do propósito inicial de Deus. Quando você abre a sua Bíblia em Gênesis 3, verso 1, vai estar um qualitativo da serpente. Gênesis 3:1 vai dizer assim: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que Deus tinha feito. Em algumas outras versões, umas vai estar astuto, outra versão vai estar sagaz, né? E o termo astuto ou sagaz é arum, A-R-U-M, arum. E essa serpente, então, vai induzindo a mulher, o homem, a comer do fruto que não deveria comer. E chega um momento em que Deus vai inquirir o homem e a mulher. Ele vai dizer assim: Ô Adão, por que você comeu do fruto? Por que você estava se escondendo? Por que você fugiu de mim? E Adão vai responder assim: eu percebi que estava nu. O termo nu é arumim. A-R-U-M-I-M, transliterando. O homem vai perceber não que ele estava sem roupa, mas que agora ele trazia intrinsecamente, existencialmente nele, uma característica que não existia antes. O homem que era criado à imagem e semelhança de Deus, feito para a glória de Deus, agora ele trazia em seu gene, ele trazia na sua existência uma característica que não havia sido
parte da sua vida até aquele momento, que era ele passar a ter uma característica da serpente. O homem que uma vez fora criado à imagem e semelhança de Deus, agora o homem era a semelhança da serpente. A serpente, que é Arum, faz com que o homem agora seja Arumim. E aí o homem passa a experimentar o que é morte. O homem passa a experimentar o que é distanciamento. O homem passa a experimentar o que é medo. O que é vergonha. O homem passa a experimentar agora o que é mal e maldade. Então, quando o homem é criado à imagem de Deus e agora perde essa imagem e semelhança de Deus, e ele passa a ter a semelhança da serpente, na teologia a gente vai chamar que o homem passou a ser serpentizado. Existencialmente, o homem passou a ser serpentizado. E há uma questão, quando nós vemos esse gráfico, da história da revelação bíblica, da história da Escritura Sagrada, é que o homem e a mulher, eles passam agora a estarem presos dentro do que nós chamamos de tempo e espaço. O homem agora, ele passa a ficar confinado dentro desse tempo e espaço direcionado pela queda. O homem agora, ele não tem mais como chegar-se a Deus, porque ele está preso em seu espaço. O homem também não tem como mais consertar o seu passado, porque ele está preso ao tempo. Esse homem agora, confinado a isso, é um homem morto. É por isso que depois da queda, toda pessoa que nasce pós-queda vai ter duas certezas na vida. A primeira certeza é que o homem nasce e sabe que vai morrer. Né? A segunda certeza é que enquanto ele não morrer, ele vai sofrer. Parece pessimista, né? Parece muito pessimista, mas é a realidade bíblica pós-queda. O homem agora, ele vive como aqueles carrinhos de fricção que nós brincávamos quando criança, que você pegava o carrinho, dava corda e soltava. Você sabe que ele vai sair com tudo, mas ao longo do percurso, o carrinho vai perdendo força, não é isso? Até parar. Quando a energia remanescente acaba o movimento. Nós somos assim. Nós nascemos, mas sabendo que a nossa energia um dia vai acabar. Mas enquanto não acabar, o nosso caminho vai ser de dor. O nosso caminho vai ser de sofrimento. O nosso caminho vai ser de injustiça. O nosso caminho vai ser turbulento. Porque isso quem nos fala é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus vai dizer que nós teríamos aflições. E teríamos aflições presos nesse tempo e espaço, e que não há outra alternativa para cada um de nós, a não ser a morte. E morte não só física, uma morte espiritual. Porque nós temos dentro de cada um de nós uma desconexão, primeiramente com Deus, e uma desconexão com a gente mesmo. Às vezes, nem nós nos suportamos. Não é verdade? Nem nós. Porque na queda nós fomos desconectados de Deus. Houve uma desconexão interna, existencial em nós. Houve uma desconexão com relação à criação. A Escritura Sagrada vai dizer que por causa da queda, a Bíblia vai dizer que maldita é a terra por causa do homem. E por causa dessa queda,
a terra produziria cardos e abrolhos, né? O que é isso? Seriam espinhos e ervas daninhas. É por isso que, quando o Senhor Jesus Cristo foi morrer na cruz, ele foi coroado com uma coroa de espinhos. Porque a maldição que pesava sobre mim, sobre você e sobre toda a criação, é o que coroou o nosso Senhor Jesus, quando ele subiu à cruz. Então, como que a gente vive diante desse quadro tão pessimista, de que nós temos essas duas certezas? Se nós não damos mais conta de nós mesmos, como é que a gente vai pensar em responsabilidade social com relação aos outros? Se dentro de nós há uma maldade intrínseca, como é que nós vamos pensar em bondade sendo expressa através de pessoas que são movidas pelo mal? Há uma alternativa. Como diz Francis Schaeffer, graças ao Deus que intervém, porque só há uma possibilidade dentro desse aprisionamento de tempo e espaço para nós termos vida. É quando Jesus Cristo intervém na história. É quando o eterno entra na temporalidade. É quando o Deus em Cristo Jesus intervém na história e transforma a nossa história. E a gente passa a ter uma nova existência e uma libertação do tempo e espaço. Porque a partir do momento que Cristo Jesus, que é o eterno, entra na temporalidade, transforma a nossa vida, ele nos transporta para a eternidade novamente. Quer ver isso? Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2. Carta de Paulo aos Efésios capítulo 2. Eu gosto muito desse texto porque ele vai mostrar a realidade a qual nós vivemos. Qual é esse aprisionamento do tempo e espaço? Qual foi a abrangência da queda? E depois vai mostrar o Deus que intervém na história. No verso 1, vai dizer assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Isso se cumpre ao que diz a promessa de Gênesis 2, 16 e 17, que certamente nós morreríamos. Então, Efésios 2 vai começar com essa realidade. Nós estamos mortos em nossas transgressões e pecados. Verso 2, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo. Primeira questão, a Bíblia vai dizer aqui que há 3 níveis de aprisionamento. O primeiro é um aprisionamento filosófico. Ele vai dizer que nós seguimos a presente ordem deste mundo. O que é seguir a presente ordem deste mundo? Há um termo na filosofia cristã chamado de Zeitgeist. Zeitgeist é o espírito da época. Cada época da humanidade há um espírito dominante. Há um espírito da época. Para mim, um dos espíritos da nossa época é o consumismo, que aprisiona pessoas, aprisiona famílias, aprisiona futuros. Eu fico impressionado, às vezes, de olhar para algumas famílias e verem como elas estão aprisionadas pelo espírito da nossa época, para ter o carro do último tipo, o celular do último tipo, a roupa da marca tal. E para isso, eles até mesmo pagam juros para cartão, para cheque especial, e que é uma loucura. É uma loucura porque é mais ou menos assim. Quando você coloca o dinheiro na poupança, na realidade você coloca o dinheiro na poupança, mas o banco está usando o seu dinheiro. Ele não guarda o dinheiro, ele usa o seu dinheiro, certo? E quando o banco usa o seu dinheiro, ele paga quanto de juros para você?
0,5%, né, que é quase nada, né? O banco, pela generosidade deles, paga 0,5% de juros quando você empresta o seu dinheiro para o banco. Agora, quando você usa o cheque especial ou usa o limite do cartão de crédito ali, quanto que você paga de juros para o banco? 15%, 12%. E aí, para comprar o celular da época, o carro da época, não sei o que da época, para a gente dar conta dessa exigência da aparência, desse espírito da época, a gente entra num sistema de escravidão. Então, aqui vai dizer que pessoas mortas em delitos e pecados, uma das características é uma escravidão voluntária. Para dar conta de todas as exigências sociais, nós voluntariamente nos escravizamos ao espírito dominante. Mas vai continuar dizendo: seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem da desobediência. Além de uma questão filosófica, há uma questão espiritual mesmo, de o espírito da potestade do ar. Quem que é esse espírito que agora atua nos filhos da desobediência? A própria serpente que estava no jardim do Éden. Ele agora tem poder sobre aqueles que não confessam a Cristo Jesus. Eles verdadeiramente dominam o coração e a mente de cada um deles e de cada um de nós que um dia vivemos dessa maneira. Mas vai ter uma terceira questão, no verso 3. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne e seguindo os seus desejos e pensamentos. Há uma questão pessoal que nós fazemos quando a gente simplesmente se entrega àquilo que nós desejamos e pensamos. A nossa vontade. Em Gênesis 4:7, a Bíblia vai dizer assim que o seu desejo é contra ti, mas a ti cumpre dominar. Se a gente olhar para hoje em dia algumas crianças vão achar que desejo é direito. Você tem que dar porque ela deseja. Mas desejo não é direito. Desejo é expressão do coração. E nem tudo que o nosso coração expressa é bom. E porque nem tudo que o nosso coração expressa é bom, nem tudo deve ser dado. Muita coisa deve ser negada. Então, quando a gente olha para esse quadro aqui de Efésios 2 e de Gênesis 3, a gente olha um quadro muito, mas muito triste. Porque há uma escravidão filosófica, há uma escravidão espiritual e uma escravidão pessoal, porque nós somos escravos dos nossos próprios desejos e dos nossos próprios pensamentos. Por mais que você deseje ser santo, falou assim, agora eu não vou pecar mais. Eu não vou pensar mais naquilo que me faz pecar. Mas no segundo momento você já pecou. Porque você não consegue dominar os seus pensamentos. Você não consegue dominar os seus impulsos. Porque nós somos afetados pela queda. Mas há uma transformação. Há uma possibilidade de transformação. O verso 4 vai dizer assim: todavia, continuando no verso 3, como os outros éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça sois salvos. Nós somos salvos agora, porque Cristo entrou na história
para transformar a nossa história. É só porque Cristo entrou na história é que é possível nós sairmos desse aprisionamento a qual nós estávamos sujeitos. Mas aí você pode perguntar, como eu posso saber que verdadeiramente eu sou salvo? Como eu posso saber que verdadeiramente agora eu sou livre? Uma das características de quem é livre é quando nós passamos a ter as características daquele que nos salvou. Ou seja, na criação, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, não é isso? Com a queda, nós passamos a ter a semelhança de Satanás, da serpente. Quando nós somos resgatados por Cristo Jesus, pelo Deus que intervém na história, nós voltamos a ter a imagem e a semelhança de Deus. Nós passamos a expressar aquilo que Deus é. E uma das qualidades dos atributos de Deus é que Deus é eterno. Então, se você quer saber se você é uma pessoa agora livre, redimida em Cristo Jesus, é se você é eterno. E a qualidade de quem é eterno é que agora essa pessoa não é mais presa ao tempo e espaço. Porque uma das qualidades de quem é eterno é que está para fora do tempo e está para fora do espaço, porque o tempo e espaço são criação de Deus. Então, olha só no verso 6, vai dizer assim: Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Olha só que fascinante. Quando nós somos salvos em Cristo Jesus agora, nós passamos a viver para lá do tempo e do espaço. Por quê? Porque o texto vai dizer claramente que, no verso 6, que Deus nos ressuscitou com Cristo. Isso aqui é uma possibilidade ou uma realidade? Isso é uma possibilidade ou uma realidade? Realidade. É uma realidade que vai acontecer ou que já aconteceu? Já aconteceu. Agora, qual a primeira... o que precisa acontecer para alguém ressuscitar? Tem que morrer. Você já morreu? E como é que a Bíblia vai dizer que nós já ressuscitamos? Porque em Cristo Jesus, Deus que é eterno, para Deus não há passado, presente e futuro como para nós. Nós estamos presos ao passado, presente e futuro. Para nós não é possível nós voltarmos ao passado e consertar o que nós fizemos de bobagem, não é isso? E nem é possível também nós darmos um pulo para o futuro e saber o que vai acontecer com o nosso futuro. Mas Cristo Jesus, que é eterno, Ele conserta o nosso passado pelo perdão dos pecados. Ele garante o nosso futuro e nos dá um novo significado no presente. E quando Deus conserta o nosso passado, garante o nosso futuro e nos dá um novo significado no presente, então nosso tempo foi relativizado e nós passamos a ter características eternas. Porque nós não estamos mais presos ao tempo. Mas também não estamos mais presos ao espaço. Olha só o que diz a continuação do verso 6. E nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Como é que nós estamos assentados nas regiões celestiais se nós estamos aqui? Conforme a física, é possível estar em dois lugares ao mesmo tempo? Mas com Deus, que é eterno, é possível. Porque Deus não está preso ao espaço. Deus é criador do espaço. Deus é Senhor do espaço. E nós estamos aqui e agora, mas já estamos no lá e além. Porque em Cristo Jesus, nós passamos a ter características de eternidade. E quem tem características de eternidade é porque foi salvo pelo Deus eterno. Então, quando nós olhamos para a queda, nós vemos uma situação deplorável na sociedade,
porque eles são escravizados por um espírito da época, eles são escravizados por um agente maligno, dominador de suas mentes, e eles estão presos pessoalmente em seus próprios delitos e desejos, que sempre se inclina para o mal. Mas quando Cristo nos salva, então Cristo nos liberta de todas as coisas e nos faz ter características de eternidade. Porque agora nós somos salvos. Agora fomos redimidos. Mas a questão é, nós fomos redimidos para quê? Com que propósito? Para que nós fomos redimidos por Deus? Aí vai dizer assim no verso de número 7. Para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Tudo é de graça e pela graça. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus. E quando fala criação aqui, é recriação, porque somos recriação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então Deus nos faz novos, com um propósito, de nós praticarmos boas obras. Mas o que são boas obras? Boas obras é simplesmente ajudar alguém, fazer o benefício a alguém. O que são boas obras, afinal de contas? Boas obras são as obras que glorifiquem a Deus, as obras as quais Deus preparou antes para que as praticássemos. E quais eram as obras que Deus preparou para que antes nós as praticássemos, conforme a primeira aula que nós tivemos? Um ser doxológico, um ser produtivo e um ser comunitário ou reprodutivo. A totalidade da nossa existência, a totalidade das nossas ações, servirem ou sinalizarem o reino de Deus e o reinado de Deus na nossa existência. Porque agora nós temos uma nova humanidade. Nós não somos qualquer tipo de gente. Nós somos um tipo de gente que pisa nessa terra, na temporalidade. Mas nós, existencialmente, vivemos a partir da eternidade. É por isso que 3 coisas importantes. Primeira, viver na temporalidade a partir da eternidade. Deus nos ressuscitou e nos fez assentar. Você não vive uma vida efêmera, de que você tem que curtir ao máximo da vida, porque a fricção do carrinho está acabando. Você não tem que aproveitar o máximo da vida, porque os seus dias, você não sabe até que dia você vai viver. Você tem que aproveitar o máximo da vida, porque Deus é o Senhor da sua vida. Porque enquanto nós estamos aqui, cada dia que Deus nos dá é uma bênção para a gente viver pisando na temporalidade, mas com os olhos na eternidade. Porque Deus nos dá uma nova humanidade, uma humanidade agora que glorifica a Deus. É por isso que nós não vivemos como qualquer tipo de gente. Nós vivemos como um tipo de gente salva, remida pelo sangue de Jesus Cristo, empoderados pelo Espírito Santo e conduzidos pela palavra do Senhor. E quando nós vivemos essa vida, nós vivemos a responsabilidade de sermos cristãos em tudo que fazemos e em tudo que nós somos. Porque nós vivemos na temporalidade, mas a partir da eternidade. Ainda, viver a religião a partir da graça. Vocês são salvos pela graça por meio da fé.
isso não vem de vocês, é dom de Deus. Nós não merecemos entrar na presença de Deus. Não é por aquilo que nós fazemos que Deus nos aceita. É por aquilo que Deus faz em nós. É por causa da graça. E é de graça. É de graça que Deus nos aceita na sua presença. É por aquilo que Deus faz, é pelos méritos do Senhor Jesus Cristo, é que nós somos aceitos na sua presença. Por mais que a gente possa fazer, se não for para a glória de Deus, nada tem valor. 1 Coríntios 13 vai dizer que não adianta você dar todos os seus bens para os pobres. Não adianta você dar o seu próprio corpo para ser queimado em favor de outras pessoas. Não adianta você fazer nada se a motivação não for amor. Porque se não for o amor, é só barulho. Não tem valor algum. Só faz barulho naquele momento, mas não tem nenhum significado com relação à eternidade. É por isso que, no momento em que nós compreendemos quem nós somos agora, a nova criação de Deus, então tudo que nós fazemos agora para o Senhor, movidos pelo amor, movidos por aquele que nos amou, e agora nós vivemos para amá-lo. E ainda, viver a profissão a partir da vocação. Somos criação de Deus para fazermos boas obras. Para fazermos boas obras. Nós temos duas opções na vida. Duas opções. A gente viver presos na temporalidade e viver só para a temporalidade. Ou a gente saber que nós estamos na temporalidade, mas nós estamos caminhando para a eternidade. É por isso que uma das melhores definição de igreja para mim é do Robson Cavalcante, que ele vai dizer assim: a maior missão da igreja é manifestar aqui e agora, como sinal profético, a maior densidade possível do reino de Deus, que se consumará lá e além. E quando a gente tem essa consciência de que agora a nossa vida é um sinal profético do reino de Deus, a gente sabe que nós não somos qualquer tipo de gente. A gente não faz qualquer tipo de coisa. A gente não aceita qualquer coisa. Nós somos um tipo de gente, uma nova criação de Deus, que sinaliza o reino e o reinado de Deus na história. É por isso que quando nós nos abraçamos como igreja, nós nos abraçamos não simplesmente por um momento de alegria de estarmos juntos, mas nós nos abraçamos com um sentido profético de que nós somos a resposta de Deus para a história. Dentro de uma sociedade em caos, uma sociedade pervertida na sua justiça, nos seus conceitos, nos seus valores, nos seus princípios, nós somos a resposta. Nós sinalizamos quem Deus é. Nós sinalizamos a nova humanidade em Cristo Jesus. Nós demonstramos que é possível, mesmo em meio a uma sociedade de total relativismo, a gente viver por princípios e valores, tendo famílias altamente felizes e eficazes, de forma produtiva, direcionados pela eternidade. Porque nós somos a nova humanidade em Cristo Jesus. Nós somos a esperança da cidade.
É por isso que a igreja do Senhor Jesus não é uma igreja somente fechada para dentro. A igreja do Senhor Jesus é aquela que se move na cidade. A igreja do Senhor Jesus é aquela que vai sentir as dores da realidade. Esses dias, eu fui levar um grupo de jovens da nossa igreja na Cracolândia, em São Paulo. E eu queria que eles sentissem o cheiro da rua. Porque boa parte dos nossos jovens não sente mais o cheiro da rua. Porque eles saem dos seus condomínios, vão para a escola de carro, vão para a igreja de carro, vão para todos os lugares de carro, não é isso? E não sentem o cheiro da rua. E eu queria que eles sentissem o cheiro da rua. E aí nós levamos os nossos jovens, numa sexta-feira à noite, na Cracolândia, para eles verem que a Cracolândia, lá em São Paulo, está rodeada dos quartéis da Polícia Militar. Lá no centro, na Cracolândia, ela está rodeada dos poderes políticos da cidade. A Cracolândia está rodeada dos melhores hospitais da cidade. Mas nem o poder da polícia, da saúde e da política consegue dar solução àquele núcleo. E eu fui levar os nossos jovens. E eu quis levar os nossos jovens para eles olharem a cidade, verem a realidade e sentirem o cheiro. Porque o irmão André, lá da missão Sena, ele me disse algo antes que foi muito significativo na minha vida. Ele diz assim: o nosso amor tem que ser maior que o nosso olfato. Ele falou assim: nosso amor maior que o nosso olfato. E aí, a primeira vez que eu fui à Cracolândia, andei e vi na Cracolândia a feira do crack. As barracas vendendo as pedras. E aquele cheiro impregnando. Eu entendi, meu amor tem que ser maior que o meu olfato. Quando a gente pensa numa nova humanidade, em sermos cristãos, responsáveis socialmente, não é simplesmente a gente financiar um projeto social. É a gente ter um coração de compaixão àqueles que sofrem. A gente ser movido por um amor de Deus que transforma cada um de nós e nos faz ter a mesma atitude que Deus teve de dar a nossa vida por amor ao próximo. Quando nós somos uma nova humanidade, a gente não é simplesmente um ajudador de longe, mas a gente passa a se interessar pessoalmente por aqueles que realmente sofrem. Porque nós fomos criados para as boas obras. E se você quer saber se você é uma nova humanidade, é você saber se você tem as características da eternidade em você. E quando você percebe que você tem as características da eternidade, você percebe que você passa a ter também uma imagem com Deus. Uma semelhança com as atitudes que Jesus tinha. No texto que eu estava citando para vocês, de 1 Coríntios 13, que começa dizendo que sem amor tudo é barulho, o texto vai dizer assim, que há 3 coisas que permanecem para sempre: a fé, a esperança e o amor. Essa tríade vai estar em diversas igrejas.
Paulo falando de diversas igrejas, que as igrejas tinham fé, esperança e amor. Uma das mais significativas para mim é a igreja de Tessalonicenses. Porque a igreja de Tessalonicenses vai ser uma igreja que o apóstolo Paulo vai chamar de igreja modelo para todos os crentes na Macedônia e Acaia, que era todo mundo grego da época. E ele vai dizer que essa igreja era modelo porque ela tinha 3 características internas: a fé, a esperança e o amor. E Paulo vai dizer lá no capítulo 1, verso 3 de 1 Tessalonicenses, que a fé produzia trabalho. A esperança produzia firmeza. E o amor produzia abnegação. Quando nós somos uma nova humanidade, a gente passa a ter em nós as características da eternidade: fé, esperança e amor. Porque lá em 1 Coríntios 13 vai dizer que há 3 coisas que perduram para sempre: fé, esperança e amor. E essas 3 características precisam estar impregnados em nós. A nossa responsabilidade social não advém de uma consciência sociológica. A nossa responsabilidade social vem de uma libertação espiritual. E agora, nós somos a nova humanidade em Cristo Jesus. Criados para as boas obras, para a glória de Deus. E agora nós, como igreja, nós vivemos essa nova humanidade, não individualmente, mas coletivamente. E coletivamente na cidade, nós anunciamos à cidade que há uma esperança para ela. A esperança é Cristo Jesus, que entra na história, intervém na história, transforma a nossa história, para que nós sejamos, a partir de agora, transformadores da realidade. É para isso que nós somos igreja. É para isso que nós adoramos a Deus. É para isso que Deus nos congrega, nos reúne e nos une, dando-nos o seu Santo Espírito. Para que façamos diferença. Para que sejamos muito mais do que um grupo religioso, mas a gente seja um povo atuante. E eu quero finalizar essa reflexão dizendo sobre o anseio da cidade. A cidade anseia por um povo que sinalize o reino e reinado de Deus. Eu sou pastor da igreja presbiteriana na Vila Carrão, perto ali do Tatuapé. Uma igreja de classe média. Mas Deus tem dado a bênção da gente andar em alguns lugares, como na periferia da Zona Leste, por meio dos projetos sociais que a gente desenvolve. Vários lugares muito difíceis. Na Cracolândia, em diversos lugares. Eu ainda não fui em nenhum lugar, seja nas classes mais nobres ou nas classes mais pobres, que eu chegasse com a Bíblia Sagrada. E eu ando com a Bíblia. E que alguém me dissesse que eu não poderia ler a Bíblia. Eu não fui em nenhum lugar que a gente foi desenvolver um projeto social e a gente disse que nosso grupo era um grupo religioso onde a gente não pudesse fazer uma oração. Há uma passagem do Capitão Nascimento. Eu sei que tem alguém que tem um apelido agora de Capitão Nascimento aqui, né? Então, tem o Capitão Nascimento,
Tem uma passagem muito interessante que certa vez ele reunido com um grupo religioso, que ele vai dizer o seguinte, que estava discutindo a entrada desses grupos religiosos na favela e como que se manteria a segurança desses grupos religiosos. E alguns religiosos dizendo que da periculosidade de subir o morro. E o Capitão Nascimento, então, disse o fato. Deixa eu contar só um fato para vocês. Certa vez, contando ele estava trocando tiros com os traficantes e, de repente, um dos soldados foi baleado. E quando o soldado foi baleado, ele estava no fogo cruzado, não tinha como os soldados irem resgatá-lo. E, de repente, numa dessas portas de ferro, de comércio, alguém abre a porta, aquela porta de ferro, e com terno e gravata, e com uma Bíblia na mão. E quando esse senhor sai com a Bíblia na mão, o fogo para. Aí esse senhor, possivelmente pastor, pega o soldado, coloca para dentro e fecha a porta. Quando fecha a porta, bala para todo lado. E aí o Capitão Nascimento vai dizer algo muito importante. Ele vai dizer assim, não é que os traficantes não aceitam o evangelho no morro. Eles não aceitam qualquer evangelho. Para qualquer pessoa e de qualquer classe, não é que eles não aceitam mais o evangelho. Agora, não se aceita qualquer evangelho. Tem que ser o evangelho que nós vivemos, como uma nova humanidade, em Cristo Jesus, para a glória do Senhor. Que Deus nos abençoe, sendo uma nova humanidade. Amém.